Olá, besties! Espero que vocês estejam todos bem e hoje eu vou gravar um vídeo de um formato diferente dos vídeos anteriores. No caso, não vai ser um vídeo de rotina. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que me faziam muito quando eu ingressei na farmácia e às vezes ainda me fazem quando estão decidindo que curso querem seguir, que é por que eu escolhi a farmácia. E é claro, eu não vou conseguir responder essa pergunta sem começar falando da minha infância, porque eu sempre fui uma criança que fez de tudo. Eu fazia aula de dança, fazia aula de teclado, fazia aula de canto, eu fazia aula de informática também, enfim, sempre fui aquela criança muito ocupada. E talvez por isso eu sempre gostei de várias coisas e sempre principalmente gostei de aprender coisas diferentes. Então, por causa disso, quando eu estava ali no final do meu ensino fundamental, eu não fazia ideia do que eu queria pro resto da vida, ou enfim, naquele momento. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu só brincava falando que queria ser grande. Detalhe, isso é a única coisa que não deu certo. Mas enfim, no ensino médio eu fui para uma escola militar e ali o ensino era bem mais puxado do que na outra escola que eu estava cursando no ensino fundamental. E daí eu tive que aprender a estudar de verdade e com isso eu comecei a perceber o que eu gostava mais e o que eu gostava menos, porém eu nunca deixei de gostar de nenhuma matéria. E apesar de no início eu ter bastante dificuldade, já dava para perceber que eu gostava muito de química e biologia principalmente. E detalhe, quando eu digo que eu tinha dificuldade não é meme não. Quando eu entrei nesse ensino médio com essas novas dificuldades e esse nível de ensino mais superior do que eu estava acostumada, eu entrei sem saber Bhaskara, então essa é uma das coisas que a gente deveria aprender no ensino fundamental, que não foi o meu caso, por exemplo. Aí, como eu não era a única pessoa que tinha dificuldade, nessa escola eles tinham um sistema de que a cada 3 meses, né, a cada trimestre, a gente fazia as provas finais e tinha chance de fazer uma recuperação dessas notas caso a gente tirasse menos que 7, no caso menos que 70. E no primeiro trimestre do meu primeiro ano do ensino médio, eu peguei 5 recuperações. E esse foi um baque, assim, na minha vida acadêmica, digamos, porque eu percebi que só com as aulas eu não ia conseguir as notas que eu precisava, que eu ia realmente ter que sentar com a bunda na cadeira e estudar em casa. E eu nunca vou me esquecer, eu peguei recuperação em matemática, física, biologia, química e português. Esse meu primeiro ano do ensino médio foi um ano de muito esforço e ainda não tinha a pandemia, né? Então eu peguei recuperação ainda em matemática e física nos outros 2 trimestres desse ano, porém, na virada de 2019 para 2020, eu já sabia o que eu deveria fazer para conseguir essas notas para passar de ano tranquilamente. Então, no meu segundo ano, mesmo com a pandemia, eu continuei estudando bastante e eu ouso dizer até mais do que no presencial, porque era a única coisa que eu tinha para fazer, basicamente, estudar. E daí, enfim, eu continuei com os mesmos métodos de estudo, aprimorando, e com a pandemia eu comecei a dar mais atenção aos meus hobbies, que eu tinha esquecido nesse primeiro ano do ensino médio. E por isso eu comecei a pensar, eu gosto muito de desenhar, eu desenho muito bem, eu desenho desde que eu sou criança. Todo mundo sempre fala que geralmente a profissão que você quer seguir é muito óbvia na sua vida, né? Então, talvez faça sentido e talvez eu goste de cursar design no futuro, né? Ok, aí eu comecei a ver vídeos de pessoas que estavam nessa área ou que estavam cursando e me apaixonei pelo negócio. Fiquei até o 3º ano, assim, metade do 3º ano do ensino médio com isso. Ouso dizer até que o final do ensino médio com isso na cabeça. Só que no meu 3º ano eu comecei a pensar em como eu funcionaria, digamos, no mercado de trabalho se eu escolhesse o design. E daí teve uma vez que o meu irmão me deu uma ideia, né, tipo um pedido para eu fazer uma logo para ele. Eu percebi que aquilo não era o que eu gostava de fazer. Tipo, quando eu desenho, eu não desenho pros outros. Eu desenho para soltar coisas internas, digamos assim.
Então, quando me pedem para desenhar alguma coisa, sempre é muito difícil e não é uma coisa prazerosa para mim. Depois desse ponto, eu comecei a questionar se era realmente isso que eu queria. Comecei a procurar testes vocacionais e assistir vídeos de pessoas que faziam outros cursos. Aí eu fui explorando assim, reto. Eu sabia que eu não gostava de português. Então, direito, letras, assim, eu tenho certeza que eu não gostaria de cursar. Sabendo que eu não queria, eu fui explorando as outras áreas. Talvez por influência da pandemia, ou talvez não, talvez eu sempre tivesse sido assim, não sabemos. Eu comecei a me interessar bastante pela área científica, né? E, enfim, formas que eu poderia fazer para contribuir para a humanidade. Medicina também é uma coisa que nunca me chamou muita atenção, nunca tive desejo por cursar medicina. Então, eu olhei para a Biomed. E eu achei Biomed incrível. Eu tinha um amigo que cursava Biomed na faculdade da minha cidade na época. E ele me contou um pouco da experiência dele. E, nossa, eu achei aquilo maravilhoso. Aí eu fui falar com a minha cunhada e ela comentou que talvez fosse interessante também eu dar uma olhada em farmácia. Porque ela tinha uma amiga dela que, enfim, tinha contado para ela a experiência dela. E foi o que eu fiz. Eu comecei a comparar bastante Biomed com farmácia para decidir o que eu realmente iria querer. Eu fui fazendo esses comparativos e eu percebi que tanto em Biomed quanto em farmácia a gente tem muitas áreas correlacionadas, né? Muitas áreas de atuação que tanto o biomédico quanto o farmacêutico podem fazer. Porém, a farmácia, ela tem muito mais áreas de atuação do que o biomédico. E isso foi o que mais me chamou a atenção, porque como eu sempre fui uma pessoa que gostou de tudo, seria melhor eu ter mais opções de escolha numa graduação, já que eu não tinha um plano, assim, uma carreira que eu desejava na época. Eu acabei de abrir o site do Conselho Federal de Farmácia para ver aqui quais seriam as áreas de atuação do farmacêutico, porque é óbvio que eu não tenho todas na minha cabeça. E então, são 10 ao todo. Alimentos, análise clínico-laboratorial, educação, farmácia, o tradicional de balconista e tudo mais, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, gestão, práticas integrativas e complementares, saúde pública e, por fim, toxicologia. E é claro, dentro dessas 10 áreas nós temos muitas especialidades. E aqui são previstas 135 especialidades. Então, é muita coisa, é muita opção para você escolher caso você não saiba o que você deseja ainda. Vou até mostrar o site. Como você pode ver, é realmente um mar de possibilidades, então isso foi o que mais me encantou para escolher farmácia, até porque, né, como eu já falei, eu sempre gostei de tudo, então eu não sabia ainda o que eu gostaria de fazer no meu futuro. Fica aí como dica para ti, e esse vídeo eu acho que vai ficando por aqui. Se você quiser que eu fale algo mais específico assim da farmácia, comente sobre como foram os meus semestres até agora. Eu posso fazer outros vídeos separados, mas espero que, se for o seu caso de estar procurando o que você deseja fazer de graduação, esse vídeo tenha te ajudado. Enfim, muito obrigada por assistir!